Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube da Casa Lúdica Tubarão. Eu sou a Mari, nós somos uma loja de brinquedos educativos, onde através dos nossos brinquedos nós levamos ludicidade para as famílias e para todos os profissionais que trabalham com a infância. Hoje, em mais um bate-papo, eu resolvi convidar amigas minhas, mães. E elas não são simplesmente mães, mas são mães atípicas. Uma é mãe do Gabriel, de 9 anos, que foi diagnosticado com a síndrome de Tourette. A outra é mãe do Otávio, de 7 anos, diagnosticado com o transtorno do espectro autismo. Elas são Aline e Michele. Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo, bem-vindas à Casa Lúdica mais uma vez, porque elas também são minhas clientes, né? Que vocês sintam-se à vontade, a casa é nossa. Obrigada, Mari! Para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho, né, de como é ser uma mãe atípica e fiquei bastante feliz com o convite. Obrigada, viu, Mari, por ter lembrado de a gente poder divulgar, né, também a síndrome, que não é tão conhecida, né, e a gente possa aproveitar esse espaço para poder divulgar um pouquinho. É verdade, Mia, assim, eu quis trazer vocês, né, por a gente já trazer, a gente já conviver, né, a gente conhece nos bastidores, no dia a dia, né, acompanhei as gestações de vocês, vi os meninos crescerem e às vezes a gente não consegue ter a rotina, a convivência da rotina, tanto quanto a gente gostaria por conta das nossas vidas doidas aí, né, agitadas, os muitos afazeres, mas hoje a rede ainda ajuda a nos conectar, né, e a gente vai acompanhando, vai compartilhando, né, as nossas trocas, as dificuldades, né, porque a maternidade é isso, né, nasce uma mãe, nasce a culpa, e aí nasce um tanto de outras coisas juntos, né? E aí eu imagino ainda a maternidade atípica, né? Porque vem com muito mais ainda desafios, né? Muitos medos, porque a maternidade já vem. E ainda quando é atípica, ainda vem com muitas outras coisas. Maravilhoso que hoje em dia a gente já tem aí muito conhecimento, muita troca. A gente já consegue ter aí profissionais, né? Para ajudar a ciência está muito desenvolvida, então a gente consegue, né? Trazer para ajudar as crianças atípicas nos muitos desenvolvimentos, sejam qual que é a questão que a criança tem, né, do ser atípico, seja motor, seja neurológico, enfim, então maravilhoso isso, mas a troca é exatamente essa, né, a nossa proposta é a gente ter essa conversa aí leve, quero ouvir de vocês, né, como mães atípicas e compartilhar com as nossas clientes, né, com outras mães que estão aí nos assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube e ter essa troca mesmo, é tão gostoso, né, a gente nessa troca aprende tanta coisa, né, e com certeza vocês já têm muitas coisas aí para compartilhar, para nos ensinar. E vou fazer a minha primeira pergunta para vocês. Como é ser uma mãe atípica? Então, Mari, eu acho assim um grande desafio, né? É bem difícil porque a gente tem aquela preocupação, especialmente eu tenho essa preocupação de como vai ser no futuro, porque o autista, ele tem, assim, uma certa dependência, especialmente o Otávio, que ele é grau 3, então ele é total dependente de mim, então sempre fica um pouco de medo, um pouco de receio, o que vai ser do futuro. É muito esse medo que a gente sente, esse desafio do que a gente tem que fazer, do que a gente vai... A gente quer dar o melhor, né? A gente quer que a criança se desenvolva, a gente quer tentar acertar sempre, então esse é o medo. Ai, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que tudo que eu tô fazendo é o melhor pro futuro? Então, é isso, eu acho que o maior desafio é isso, é esse medo do futuro e de a gente estar fazendo a escolha certa, né? E tu, Mi? Então, eu te confesso que essa palavra, né, a nomenclatura que a gente fala, né, de mãe atípica, começou a me cair faz um pouco tempo, assim, embora a gente já tenha diagnóstico do Gabi desde os 4 anos, mas eu nunca me vi nessa condição, assim, né? Nesse olhar. Mas, assim, devido aos últimos acontecimentos que a gente teve com ele, a insegurança da manhã, né? De como ele vai ser visto, né? De como ele vai ser entendido, porque hoje ele é criança, mas daqui a pouco ele já cresce, né? Então, assim, a gente tem uma linha muito curta aí, né? A gente pisca o olho e eles já estão aí, né? Então, assim, uma coisa a gente vê ele como no início de 4 aninhos, que ele tinha
as crises, e hoje as crises dele já aumentam um pouco mais, e com a idade, e assim, e o medo disso no amanhã. Então, assim, essa é a minha angústia, assim, que eu tenho, assim, em particular, assim, bem ainda mexendo ali, né? Sim. É que eu acho que também é um processo, né, meninas? Assim, assim como eu, como mãe, eu também tenho medo, né, do futuro. Aquilo que a Aline falou, de aquilo que a gente tá fazendo hoje, será que é o certo? Será que é o bom? Né? Claro que talvez não, né? São caminhos diferentes, porque as necessidades das crianças atípicas são diferentes, né? Sim. Mas, assim, juntos a gente vivencia, né? São medos diferentes, mas vivenciamos, sim, os medos, né? O medo do futuro, aquilo que a Mi falou, né? A forma como a sociedade, e hoje em dia a gente sabe quanto é difícil, né? Porque tem pessoas que não respeitam, né? Tem bastante. Não ajudam a inserção, né? E na verdade são pessoas, mesmo que são atípicas, mas são pessoas. Isso basta, né? A gente usa essa nomenclatura muitas vezes, como no caso aqui, porque a gente quer trazer isso, né? Mais à toa, a gente quer trazer esse tema, essa conversa. Mas assim, o Gabriel e o Otávio são crianças, assim como o Benjamin. Né? Tem coisas que obviamente os diferencia, como diferencia o Benjamin de todos os amiguinhos, por exemplo, da sala de aula, que são 20 e poucos, diferencia, porque cada um, né, desde o aspecto físico tem as suas características, como personalidade, gostos, né? Então essa questão neurológica, esse desenvolvimento físico, desenvolvimento motor, seja a forma típica da criança, vem isso junto, né? Então assim, só que muitas famílias vêm com preconceito. Né? Eu entendo isso, o quanto isso é difícil, e o preconceito que muitas vezes as próprias crianças têm vem da família. Né? Essa questão do ensinar de casa, a questão do estimular, do trazer o olhar para respeitar, né? O Benjamin desde pequenininho sempre teve coleguinhas autistas na sala, né? E eu sempre achei muito engraçado, assim, eu lembro quando começou o ano, e era o primeiro ano de uma criança autista na sala, e quando teve a reunião ali com os pais para apresentar, para falar da rotina, como ia ser ao longo do ano, e aí a professora relatou que ele tinha uma mãe que ia começar na turma e tal, e a primeira coisa que eu, mãe, pensei, falei, meu Deus, como é que eu vou explicar para o Benjamin determinados comportamentos da criança autista? Como é que eu vou falar, né? E aí a professora mesmo falou assim, antes que as mães já pensem, eu já vou dizer, né? Deixem de forma natural, eles vão perceber e vai ser leve. Né? Só estimule em casa que não tem preconceito, o respeito, e deixa que vai acontecer. E eu lembro quando o Benjamin chegou em casa compartilhando que o coleguinha tal, mãe, tu sabia que o fulano, ele não pode, por exemplo, brincar com a massinha sozinho, como a gente? Daí eu falei, não pode, por quê? Mãe, ele tem autismo, e porque ele tem autismo, ele não entende que não pode colocar na boca, e ele bota na boca, então ele só pode brincar com a massinha com a tia do lado, mas a gente consegue entender, porque a cabecinha dele funciona diferente das nossas cabecinhas. E daí eu fiquei parada olhando para aquela explicação e falei... Isso é muito legal, né? E a escola também faz total diferença. Porque elas passando para as outras crianças, explicando a condição do amiguinho. Então, tem um respeito ali. E eu acho isso fundamental, essa troca na escola. As professoras saberem passar para as outras crianças, né? Para entender, para ter o respeito com um amigo que tem autismo ou outra deficiência, né? E é muito legal isso, né, Aline? Porque, assim, eu já tive experiência, como eu falei, né? O Benjamin já mudou de escola, então também teve essa mudança do colega, né? E aí, na outra turma em que ele tava, era também em grau 3, e agora na outra turminha é um grau mais leve, né? E aí, esse coleguinha não era verbal, esse é verbal. Então, assim, a primeira coisa que ele já veio, mãe, falando assim, o fulaninho, mãe, ele fala, sabia? Mas ele é autista. E daí, né, a gente trouxe isso assim, não, mas não é porque é autista que não fala, né? Tem autista que fala, tem autista que não fala, enfim. E aí trazer essa consciência também para as crianças e entender, e ao mesmo tempo de uma forma leve, né? De uma forma respeitosa, entender que tem as diferenças, né? Eu lembro que a gente comentou sobre isso. Ah, tu tem uma amiguinha que tem um cabelo bem loirinho, que chega quase a ser branquinho. Que cor é o teu cabelo? Ah, é escuro, é preto. E aí? Né? Vocês são diferentes e tá tudo bem. Então, assim, o coleguinha que é autista, ele tem comportamentos às vezes diferentes, ações físicas diferentes, mas ele é uma criança como tu, e tá tudo certo, e é normal, e tá tudo bem, né? Então, é um trabalho em conjunto, nesse caso da escola que a gente tá falando, né? Sim. Mas vamos ampliar, porque além da escola, tem as famílias. Né? Então, assim, tem avós, tem tios, tem primos, né? E como que é pra vocês essa relação com as famílias? Como foi? Vocês tiveram dificuldade? Vocês conseguiram? Às vezes teve preconceito também na família? Ou aceitação, que às vezes também, né, é difícil, assim. Como que foi pra vocês?
Então, eu achei, na minha parte, assim, minha família é pequena, sou filha única, então foi tranquilo, assim, a aceitação foi bem tranquila. É claro que quando a gente descobre o diagnóstico, né, é aquele susto. Então, né, a gente fica com aquele tem aquele baque, né, de a gente descobrir que o filho tem uma deficiência, então tem um susto, mas a aceitação da parte da minha família foi tranquilo. E é mais do pessoal de fora, né, que eu tenho visto, assim, um olhar estranho, não entender, às vezes acha que o comportamento da criança porque ela é uma criança mimada, mas não entende, né? Que ele é autista, ele não tem o entendimento daquilo que ele tá fazendo, não sabe que aquilo ele tá fazendo não é legal. Então, tem pessoas que não entendem e tem esse certo preconceito, né? Mas em questão da família, pra mim, foi bem tranquilo. A gente, assim, até a família em si, até pegou bem, assim, pegou. Ele era muito pequenininho, mas assim, ainda descrente de que ele realmente teria aquilo, sabe? Porque assim, a síndrome de Tourette, ela não é uma síndrome que, tipo, algo físico que dá pra ver, né? Porque tu vê o Gabriel, ele não tem nada, né? Ele brinca, ele fala, ele é inteligente, ele é ativo. Então, assim, ele faz... É um fofo, né? Ele é um fofo, né? serelepe, né? Então, assim... Então, às vezes, até esse olhar da família, recebeu o diagnóstico porque viu ali, né? Leu ali e tal, a gente disse o que funciona. Só que, mas será? Então, assim, essa é até hoje, né? Nossa, um pouco da dificuldade dessa coisa. Eu acho que ele não tem nada, eu acho que o negócio dele sei lá, ou é muita manha, né? Ou comportamento. Vocês são legais demais, vocês passam a mãozinha na cabeça, vocês e não é. Não é, realmente é uma disfunção neurológica diferenciada. Então, assim, a gente como pai e mãe, eu e meu esposo, a gente pega muito junto isso, né? Então, desde pequena, né? Então, desde quando a gente descobriu, na verdade, a gente foi descobrir a síndrome porque a gente foi atrás, né? Não viu que tinha algo diferente, não porque alguém alertou, né? Então, assim, a gente foi ver, a gente foi ver e encontrou, e agora assim, beleza, agora vamos pegar daqui e vamos trabalhar com isso, vamos ver o que a gente... E como que foi quando tu recebeu esse diagnóstico? Eu não conhecia, né? Era um nome que eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Né? Então, assim, a gente já tava... Eu achava que ele tinha autismo. Porque, assim, ele com seus 2 aninhos, ele se mordia. Então, ele, assim, nas crises que ele tinha, como eu trabalhava em consultório, eu via as crianças, birras de criança normais, de 20, 30 minutos. Ok, né? Recupera, vai... O Gabriel se estendia quase 1 hora de birra. De choro, de bater cabeça no chão, de bater cabeça na parede, de se morder. Quando eu tentava pegar ele me mordia, então assim, ele me machucava. Assim, ele tinha entendimento? Não. Né? Então a gente, alguma coisa tinha não diferente. Legal, não estava certo ali, né? Então assim, mas acompanhando com a pediatra, sempre disse, não, mas adolescência infantil, aquela fase, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver como é que vai ser essa maturidade deles. Não, beleza, 3 anos, o negócio se estendia mais, eu já exausta, dos meu Deus, e agora pra onde é que eu corro? E aí onde eu fui pra neuro. Daí fui sozinha, marquei 10, sozinha, modo de dizer, de sem nenhuma indicação, assim, né? Fui pra neuro, mas antes disso também questionei a escola, tem alguma coisa diferente? Não, tá tudo ok, beleza, ele interage bem, ele conversa bem, ele faz umas birrinhas de vez em quando, mas nada fora do comum. Tá, chegamos na neuro, a gente comentou tudo com ela, só isso vem de tanto tempo, vamos acompanhar. Mas assim, pra mim, eu acho que tem um autismo leve, mas mãe, ele tem Tourette. Eu disse, mas que é isso? Não sei. Então, tu sai de um consultório, também é uma coisa que é bem... bom, às vezes a gente sai assim com uma cartilha, né? Com diagnósticos. Tu sai, teu filho tem isso, tem X. E o que é isso aqui? Porque muitas vezes o especialista não explica o que é. Né? Ele só é uma disfunção, assim, tal, e beleza. E agora, como é que tu vai? Pra onde é que você vai? Os caminhos. Então, assim, eu acho que é muito nisso que a família também acaba se perdendo. Porque não tem um direcionamento correto para os lugares que tem que ir. Graças a Deus, assim, eu conheci um grupo que tem a síndrome de Tourette, que tem no Brasil total, que é uma família que a gente se fala pelo WhatsApp, assim, mas aí tu vai lendo o diagnóstico daquela criança que é parecida, e tu vai vendo, tu vai conversando com o pai e com a mãe, aquilo vai te fortalecendo.
vai vendo que e assim, por norte deles, a gente foi indo. Porque realmente a gente não teve nenhum dito, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Tens o diagnóstico, vamos esperar. Okay. A gente esperou o período, tratou, né? Aí na segunda vinda com ela, doutora, mas olha só, o Gabriel faz uns sonzinhos quando ele vai dormir, uns pigarros na garganta. E a gente até brincava com ele, que ele dizia que ele era a nossa calopsita. Ele fazia uns sonzinhos assim de passarinho. Mas quando? Mas como? Né? E com qual frequência? Já faz alguns meses aí. Não, então a gente fecha a Tourette porque é motora, né? A Tourette ele precisa de ter pelo menos 1 ano, de 6 a 1 ano de tiques motores ou vocais, né? E só que ela ainda marchava na linha do autismo. A gente conseguiu um laudo, uma avaliação com a equipe multidisciplinar da PAI da nossa cidade, que foi assim, ele foi super acolhedor. Meu Deus, que lugar fantástico, né? Então assim, antes eu conhecia a PAI modo de ver de fora. De ouvir falar, né? Fiquei quase 40 dias lá imersa lá dentro, assim, meu Deus, que tratamento, que amor, que olhar que eles têm para essas crianças que são assim, é único. Só quem passa por lá realmente sente o carinho delas, sabe? E ali a gente conseguiu sair com um diagnóstico mais certo, assim, para ele. Então, assim, mais direcionado. Então, ele daí fechou para síndrome de Tourette, porém, o autismo não. Ele tem a comorbidade, que é o TDAH, né? Junto aí a hiperatividade. E aí, assim, ele junta a hiperatividade da Tourette, que também tem a hiperatividade do TDAH, 50/50. Então, assim, é uma explosão. Né? E aí a gente caminha até hoje, com N trocas de profissionais, porque a gente já chegou a 3 neuropediatras, 3 neuro, 4 psiquiatra infantil. Então, assim, psicólogos e neuropsicólogos, né? Então, assim, uma jornada aí de 4 anos até agora, e o Gabriel é um paciente que ele se resiste rápido à medicação. Então, a gente já usou aí mais de 10 tipos de medicações com ele. Né? Então, assim, a gente ainda tá na onda, tá ainda no tratamento, tá em busca ainda de um tratamento. Ainda não conseguiu um tratamento que possa dizer assim, esse aqui é eficaz. Não. Este agora a gente conseguiu uma psiquiatra que olhou ele assim de uma forma que também ao longo desse tempo a gente custou encontrar alguém que pudesse ver ele, né? Então ela conversa com ele, ela fala com ele, então assim é uma coisa que quando tu vai em consulta eles falam contigo, beleza, é bom a gente ser acolhido como pai, a gente sabe, mas assim vê quando o profissional olha o teu filho, sabe, com outro olhar e ver ele, porque é tão difícil a gente ver pessoas que veem nossos filhos assim, né? Então assim, conversa com ele da forma, da linguagem que ele precisa, então assim, aquilo assim nos trouxe assim eu acho que agora a gente está no lugar certo e graças a Deus a gente está em torno de tá indo pro 4º mês aí de tratamento, ele deu uma melhora muito boa. Só que agora também tá dando uns passinhos para trás, então a gente vai ter que dar uma revisada em alguma coisa aí na frente. Eu vendo assim, tu falar, eu penso assim que a jornada, né, essa caminhada da vida típica, né, a gente tem esses altos e baixos, né, então assim, em primeiro lugar eu vejo a questão da nossa aceitação enquanto mãe, porque o natural quando a gente engravida e a gente vai fazendo os exames, né, ao longo da gestação, a expectativa que a gente tem enquanto ser humano, enquanto sociedade, é de ter um filho típico, né? Que não vai ter nada. Não tenha uma doença, que não tenha, né? Por exemplo, às vezes crianças que têm uma doença do coração, ou às vezes a gente pensa, às vezes, doenças mais assim que, porque no caso de vocês, não aparece, por exemplo, no ultrassom, né? Não dá pra saber. E aí quando a gente vai pensando nisso, né? Pra ver se assim, será que tem síndrome de Down, um problema de coração, uma má formação, né? Em alguma parte do corpo, a gente vai nesse olhar, né? E aí depois, ao longo do tempo que a criança nasce, vai indo pro desenvolvimento, então eu fico imaginando, né? Vocês, no lugar de vocês, porque quando a mãe recebe na gestação, querendo ou não, ela meio que vai sendo preparada, né? A gente já faz aqueles planos, eu já tô imaginando ele brincando, né, com as crianças, a gente fazendo uma viagem, a gente já começa a imaginar na cabeça como vai ser o futuro, né? Isso, com a criança ali. E nos exames,
aparece certo. tudo normal, tudo Aham. certo. Então, a gente, né, na nossa construção da nossa cabeça, tá tudo certo. Meu filho é Nossa. saudável, tá tudo certo, né? Todos os meus planos vão ser concretizados, Sim. porque, né, as famílias de comercial de margarina, né? Então, assim, vai dar tudo certo, né? E aí, de repente, num determinado momento, né, que as crianças já estão aí um pouco mais crescidinhas, que vocês recebem esse diagnóstico, talvez dá aquela sensação meio assim... Ué, mas eu não tô preparada pra isso, né? Não era esse o combinado, né? Não era isso, né? E aí vem essa fase, né? Eu acredito que, não sei se vocês passaram pela fase da negação, né? Que tem aquela coisa assim, a negação real, né? Luta contra, né? De lutar contra, de não, meu filho não tem. Não, né? Como a Ami falou, né? Que fica aquela coisa assim, né? Não, mas fica aquela esperança. Será que não tá, né? Será que o desenvolvimento ainda tá muito novinho, né? Vamos esperar mais um pouco, vamos dar mais um pouco. E vai indo nessa esperança. E aí, de repente, assim, não, recebe o diagnóstico. É isso mesmo, agora é real, fato, né? Qual foi o primeiro sentimento lá no consultório de vocês? Quando o médico disse assim, é o transtorno do espectro autista. Ou é a Tourette. O que passou naquele primeiro momento? Assim? Eu acho que a gente meio que fica sem chão, né? Perde o chão, a gente desaba, assim. E é uma frustração, porque foge de tudo aquilo que a gente tinha criado na nossa cabeça, que a gente tinha idealizado, né? Então, foi um baque, assim, bem grande pra gente. Foi um susto. Mas, ao mesmo tempo, eu e meu marido, a gente pensou assim, é isso? Então tá bom. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer para ajudar. E meu marido pegou junto comigo, assim. Então, eu acho que quando os dois se apoiam, fica mais fácil, né? Quando não tem um, mas isso daí não é nada disso e não tem um apoio, eu acho que acaba tornando mais difícil. Mas como eu e ele, não, é isso aí, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar, para facilitar a vida do Otávio. E a gente já foi atrás de TO, a gente já foi atrás de fono. A partir do momento que a gente já descobriu, que a gente teve a certeza, né, que foi através da pediatra do Otávio, que ela começou a fazer umas perguntas, que até a primeira pergunta eu lembro que ela perguntou: quando vocês chamam o nome do Otávio, ele olha? Ele tinha mais ou menos 1 ano e meio. Daí a gente, não... Ele parece que é surdo, assim, só porque a gente sabia que não era surdo, porque se a gente botava a musiquinha preferida, ele já atentava a musiquinha, né, já chamava a atenção dele. Então, ela começou a fazer algumas perguntas e dela assim, então tá, vamos fazer um retorno daqui 2 meses. E daí nisso já fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Ela viu algo que eu não vi ainda. Então já comecei a pesquisar e descobri o autismo ali nas pesquisas. Já marquei um neuro e a gente foi atrás de tudo. Foi então através dessa pediatra que ela começou a fazer perguntas que a gente, alguma coisa errada tem aí. E, então a gente foi atrás, descobriu, né, o autismo, levou no neuro. Ele meio que confirmou, porque com 1 ano e meio não tem como fechar diagnóstico, né? E também não existe um exame que fale, tu fez o exame e realmente tu é um autista, né? Então, é as atitudes, as características da criança, né? Então, com o 1 ano e meio, ele falou, olha, ele tem 1 ano e 7 meses. Ele tem bastante característica do transtorno do espectro autista. Então, já seria interessante vocês já encaminharem para uma fono, para uma TO. E foi assim que a gente foi caminhando. E meu marido apoiou e a gente foi junto. Acaba que a aceitação também facilita, né, Aline? Facilita. Porque assim, mas por outro lado eu também fico tentando imaginar, né, como tu falou ali, assim, né, parece que o chão abre, a gente fica talvez no primeiro momento anestesiada, né? O primeiro momento fica assim, né? É difícil. Peraí, mas e aí, né? Então, eu imagino o quanto deve ser difícil mesmo, né? Pra ti, como que foi, Ami? Tu já compartilhou com a gente, assim, mais ou menos a caminhada, mas quando o médico chegou pra ti, né, e falou, é isso, o que te passou ali naquele momento, assim, qual foi o teu sentimento? Confesso que, apesar do incerto, né, que daria para vir, um alívio. Não era uma coisa só de mãe
querendo procurar algo no filho. Não era, a gente já vinha achando que alguma coisa não estava legal, né? Que o desenvolvimento não estava bacana. Então, assim, na escola eu debatia, eu questionava, e elas, não, tá tudo ok, né? Mas, assim, meu Deus, não pode ser eu uma mãe surtada, né? Então, assim, querendo, né, achar. Então, quando a gente realmente saiu de lá e a doutora comentou sobre a síndrome e tal, que a gente foi atrás, lógico que eu descobri de como seria isso, é bem delicado. E, nossa, dias e a gente vai... Mas assim, a gente foi muito prático. Então assim, é isso? Ok, então vamos correr. Né? Então a gente... a síndrome do Gabi, a gente, teoricamente, é no base dos 7 anos que é descoberto. A gente descobriu aos 4. Então assim, a gente tem alguns anos antes para poder tentar trabalhar com ele, alguma coisa, e da gente também. Né? Então assim, é a descoberta do nosso mundo. Então assim... Pra mim, eu confesso assim que já foi um alívio. Opa, não, eu sabia que tinha alguma coisa. Não podia ser algo da minha cabeça. Né? Então, assim, até pra família. Porque a família tá vendo, não, isso é coisa da tua cabeça. Não, ele não tem nada, Guri. Ele só é ativo mesmo. Né? Esses cacuetes dele aí é normal. Né? Porque a gente também vem de uma geração que quando você tinha um conhecido que tinha lá um chique, um cacuete com cabeça, com rosto, aquilo lá é, né? É mania só, né? Tipo assim, não é nada, né? Então, outros nomes que se associam, assim, que acaba xingando, né? E, na realidade, uma pessoa muitas vezes tinha, assim, poderia ter a síndrome, só que por não ter informação, isso aí é uma coisa que é de parte para agora, né? Então, assim, falta de conscientização, falta de informação, né? E, às vezes, os médicos dizem, isso aí é só um tiquezinho dele, uma ansiedadezinha, não é nada. E o quão foi importante, né, Mia, essa coisa de tu ir atrás. Porque, assim, a gente é mãe, a gente conhece, né? A gente, pelo olhar, a gente sabe que tem alguma coisa de errado, né? A gente já sabe. Desde bebê, aquela coisa que mãe identifica o choro, né? Esse choro é fome. Esse é choro, né? A criança não fala, é bebê, mas a gente conhece. Então, a gente conhece os nossos filhos, né? Eles vieram aí gerados, né? E a própria convivência, né? Quem mais do que nós mesmos para conhecer, ainda que nós 3 temos aí maridos, parceiros, super pais, mas a gente tem um elo, né? Afinal de contas, foram, né? Cresceram, né? Nasceram da gente. Sim. Então, a gente tem esse elo forte mesmo com os nossos filhos e a gente consegue trazer essas identificações, né? Desde coisas mais simples, né? Naquele olhar, ver às vezes que a criança está incomodada num determinado ambiente, que ela não está gostando de alguma coisa, enfim... Até assim, quando a gente vê isso, né? Tem alguma coisa de diferente. Não é igual às outras crianças. Tem alguma coisa, né? As dificuldades, as limitações. Então, como foi bom de tu não te acomodar, né? Sim. Tipo assim, a escola tava falando que tava tudo certo, a pediatra, vamos esperar. E a família, e tá... Não, mas eu vou atrás, eu vou em busca, eu vou... Essa coisa mesmo de pensar no melhor para os nossos filhos, né? Independente se eles são atípicos ou típicos, né? A gente sempre vai pensar no melhor para os nossos filhos, a gente vai pensar no futuro deles. Isso faz parte, né? Da maternidade, da paternidade. E quanto foi bom de tu não te acomodar e ir atrás e buscar, porque com certeza, se talvez tu não tivesse tido esse diagnóstico, se talvez tu não tivesse corrido atrás, tivesse começado a sua jornada, por exemplo, agora, né? De agora, com 8, 9 anos, todo o desenvolvimento que o Gabi já teve nesses últimos anos, né? Esses monte de testes com medicações, que troca a medicação, não dá certo, troca, ia começar de agora. Então, né, com certeza já acelerou, ainda que tu ainda não conseguiu, né? Acharam ainda uma medicação que possa dizer isso, mas tu já tem uma caminhada, tu já tem uma história construída e que tu, com certeza, já acelerou bastante esse desenvolvimento, né? O trabalho com a escola, o trabalho com a família. Então, isso é importante, né? E talvez, assim, para as mães que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu queria que vocês agora compartilhassem comigo e com essas mães também, né? Que possivelmente possam, não sei se na síndrome, né? Do Tourette ou no transtorno do autismo. Então, assim, né? Essas disfunções, tanto do Gabi quanto do Otávio, o que vocês tiveram de, assim, um desafio? Qual foi o maior desafio? Né? Tipo assim, Aline, qual o maior desafio que tu teve com o Otávio desde o diagnóstico até hoje? Qual é o teu maior desafio com ele? O meu maior desafio é
que ele não fala, ele é não verbal, né? Então, eu não entender o motivo do choro dele, se ele tá sentindo alguma dor, o que ele tá querendo, porque além de tudo, além de ele ser não verbal, tem a dificuldade de comunicação, de estar mostrando o que ele quer, ele tem essa dificuldade. Então, pra mim, o maior desafio é esse. Será que ele tá com alguma dor de cabeça? Será que ele tá sentindo alguma dor? Será que é fome de alguma coisa que eu não tenho aqui, uma vontade de comer alguma coisa, ou um frio, sabe, gente, o que eu quero ajudar, mas eu não consigo, porque eu não tô entendendo o que ele quer. Então, essa é a minha maior dificuldade, meu maior desafio é entender o que ele tá sentindo naquele momento. Então, essa é a parte mais difícil pra mim. E pra ti, Mi? Pra mim, eu volto naquela palavrinha ali de aceitação, tá? Porque assim, não é, né? Mas assim, a síndrome de autismo, hoje o autismo é muito, graças a Deus está sendo muito visto, né? Então está sendo ouvido, né? Mas a síndrome de Tourette, como eu falei, o Gabriel é normal, então ele não tem nada. Então, a minha dificuldade maior foi na questão até escolar, tá? Já relatei algumas coisas contigo, então assim, foi uma situação bem difícil, muito assim, desgastante. E era num lugar que eu devia ter tido todo o acolhimento, né? Eu acho que foi inverso, né? Em vez de ser a família, em vez de ser na escola, que a gente deveria, ele tem isso, a gente tá achando isso, o que aconteceu, aquilo foi extremo, então vamos tentar olhar. Não, foi ao contrário, a gente que pediu começar a dar sinais, né? E ele já tinha dado sinais e a gente não tinha essa comunicação, né? Tinha muita essa falta de informação pra gente. Então, assim, esse ano a gente trocou ele de escola e uma coisa que nos deixou, assim, sair de lá no primeiro dia chorando mesmo, porque foi quando a diretora foi apresentar ele pra turma. Não, esse é o Gabriel, ele tem síndrome de Tourette. O que é isso, tias, os amiguinhos, né? Olha, ele é igual a vocês, só porque ele pensa um pouquinho diferente, ele vai ter um tempo maior de pensar e tal. Ela foi falando, trabalhou uma inclusão que eu nunca tinha visto. E assim, ele tá com 9, a gente tá nessa onda desde os 4 anos. Né? Então, assim, eu nunca vi alguém da escola realmente fazer ele se sentiu assim, sabe? Compreendido, talvez, né? Ele se encheu, disse, mãe, eu amei isso aqui. Eu amei a escola. Então, assim, a gente tava muito angústia, porque ele tava nessa coisa de aceitação, e a gente ouve muito, mas o Gabriel não tem nada. Eu acho que tu tá falando demais, acho que o que tu diz é demais. Assim, não, ele tem, assim. Né? E a síndrome de Tourette, ela é uma disfunção cerebral, a gente gosta de poder, as pessoas têm uma visibilidade melhor. Sabe o trilho do trem? Todos os trilhos têm que estar conectados. Ali do síndrome de Tourette está faltando alguns trilhos. Então, quando o trem passa e não tem aquele eixozinho, ele vai dando os solavanco, né? Então, para pular e para continuar a caminhada. E é isso que acontece, né? Ele tem espasmos motores. Então, assim, ele tem tiques de braço, de punho, de pescoço, de face, perna. Então, assim, às vezes a necessidade, ele tá se levantando, porque ele tem, além disso, a hiperatividade, que daí imagina, energia no corpo todo, a cabeça não para de pensar, olha o quanto ele é estimulado, né? Então, assim, o que a gente queria e o que a gente quer é ter esse coração descansado de que ele está sendo aceito, onde ele está, né? Onde que a pessoa possa olhar ele, vamos trabalhar legal, vamos olhar ele como ele como ele precisa, mas também ele é igual ao outro, né? Ele tem o mesmo direito, então essa visibilidade dele, sabe? Então, assim, essa coisa de ver, de ele ser recebido como ele é, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente tá conseguindo agora, mas eu sei que ainda vai ter muito tempo ainda pra poder bater nessa Tem um caminho aí, né, Mi? E às vezes eu vejo também, assim, a gente, né, que tá de fora, muitas vezes a gente não sabe, né, até como lidar, como se comportar, né? No caso, nós, né, somos amigos, e assim, às vezes a gente tá junto e fica assim, mas será que, né, posso fazer isso? Será que pode fazer isso, né? De que forma a gente, como amigo, pode demonstrar, né, esse acolhimento, né? Porque a gente sabe que existem limitações, como a Aline falou, o Otávio, às vezes a gente fala com ele, né, e ele não olha pra gente, então é como se, assim, a gente fosse ignorado, entre aspas, né? E daí a gente que tá de fora fica assim, mas
será que ele me ouviu? Será que, né? E a gente fica assim, será que a gente fala? Será que a gente não fala? Será que... E muitas vezes eu vejo isso na experiência com o Benjamin, é que a gente que é adulto que acaba botando rótulos, né? E fica assim, o Benjamin, por exemplo, a gente convive muito com a Aline, com o Beto e com o Otávio, e quando a gente sai sem o Otávio, o Benjamin pergunta, né? Por que o Otávio vai? Por que o Otávio não vai, né? Quer estar junto. E quando tá junto, ele trata o Otávio de um jeito natural. Ele vê o Otávio andando, ele vê o Otávio brincando, né? O Otávio não... Ele entende, né? Ele entende. Eu acho bem legal. E não cobra, né, do Otávio, né? Então, assim, aquela expectativa que eu tinha de o Otávio virar pra mim e me dar alguma sinalização, um oi dele, né? Que eu, enquanto adulta, muitas vezes tô tendo essa expectativa, pro Benjamin tá tudo certo, né? Então, ele chega, o Otávio, né? Nós frequentamos a mesma igreja, quando a gente se encontra, que o Benjamin vai lá e quer dar oi pro Otávio, né? Mesmo ele não tendo o retorno do oi. Um oi, né? Então, assim, o quanto, muitas vezes, isso, o preconceito, ou às vezes a falta de conhecimento, né, pra nós, enquanto adultos, ficamos assim, o que a gente faz, né? E a gente sabe que o preconceito tá aí, né? Infelizmente, ele tá aí. E entre muitos preconceitos que a gente vive, hoje em dia, na nossa sociedade, que não era pra ser, mas enfim... Né? Com certeza das crianças atípicas, a inserção, o acolhimento, não sei nem se aceitação, porque eu acho que a gente não tem que aceitar nada, né? Então acho que essa palavra eu nem usaria, mas realmente o respeitar, o compreender o outro, né? Porque assim, são às vezes, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas assim, talvez graus diferentes, porque eu sou diferente de vocês, né? Vocês são diferentes de mim. E assim, eu aceito vocês do jeito que vocês são, vocês me aceitam do jeito que eu sou, e tá tudo certo, né? Eu sou a amiga que demora pra responder o WhatsApp, eu sou aquela que durmo, né, respondendo o WhatsApp, e vocês continuam me amando, né? Quando eu volto no dia, digo, desculpa, eu dormi, mas assim, bom dia, e continua a conversa como se nada tivesse acontecido. E tá tudo certo, né? Então, isso é a gente ter esse respeito. E por quê que nós somos típicas e nos respeitamos dessa forma? Por que a gente não faz isso com as crianças também atípicas? Por que tratar de outra forma? Por que respeitar determinadas coisas e não respeitar determinadas outras coisas, né? Tratar a criança como criança, ela sendo típica ou atípica, e às vezes a pessoa, acontece muito com a gente, às vezes a gente recebe um casal de amigo e o Otávio parece que ele é invisível, né? Sabe, o Otávio tá ali no meio da gente, parece que ele é invisível. Às vezes ele não te responde, porque ele não fala. Sim. Ele muitas vezes não olha quando ele é chamado, mas ele entende quando tu conversa com ele, ele só não sabe a forma de ele se expressar. Ele sente, né? Ele entende, tanto que quem sempre fala com ele já ama, né? Ele já ama quem sempre tem essa comunicação com ele. Ele demonstra do jeitinho dele. Ele vem aqui na loja, ele anda pela loja, ele passa a mão em mim, né? Eu já entendi que é o oi, né? O oi do Otávio. Demorou um pouco, né? Porque assim, né? Passou, já deu oi, ele já circulou, ele já andou a loja toda. De repente ele passa por mim e passa assim a mão em mim, né? Daí eu assim, agora é o meu oi. Entendi, né? Então assim, essa coisa a gente vê como ele sente. A expectativa talvez da resposta dele não é a minha, né? Que seria o oi, né? Mas ele sente, ele tá ali, ele tá ouvindo, vendo, sentindo do jeitinho dele. Mas ele tá. Né? A mesma coisa o Gabriel, né? Já esteve aqui na loja comigo também, é um outro que é super querido, apesar que o Gabriel é verbal, né? Então, assim, de contar as muitas coisas, de falar as muitas coisas. Me contou que ele tem a síndrome, falou pra mim, tia, tu sabia que eu sou um pouco diferente? E daí, né, eu falei pra ele, não, tu não é diferente não, né? Aliás, nós todos somos diferentes um do outro, mas não é diferente porque tem a síndrome. Tu é diferente porque eu tenho uma cor de cabelo, tu tem outra, minha pele é uma, né? Porque eu sou uma pessoa e tu é outra pessoa, por isso que tu é diferente, né? E foi muito gostoso, a gente teve uma oportunidade na loja com muitas crianças. O Gabriel tinha os chiques, né? Então, às vezes as crianças falavam, ele faz isso, né? E a gente falava, tá tudo certo, cada um tem manias, tem hábitos, e é isso, né? Então, assim, e as crianças receberam super bem, ele ficou super inserido, não teve isso, as crianças falaram no primeiro momento, depois foi natural, ninguém mais falava, né? Era normal, e pra eles era normal. Então, eu não sei do meu olhar de fora, de mãe típica, e quero ouvir de vocês agora, se esse preconceito vocês sentem, que vocês já vivenciaram, ele vem dos adultos ou ele vem das crianças? De quem que vocês sentem mais? Adulto.
Do adulto. E eu te digo que isso passa, né? Que estende, né? O teu menino é ótimo, porque vocês passam isso pra ele. Né? Então, assim, infelizmente o Gabriel já passou por coisas e situações que eu fui passar com meus 30 e poucos, com amizade, sabe? E ele passou ali com 7 anos de idade, 7, 8 anos. Né? Então, assim, isso a criança não vem, porque a criança vem assim, como tu falaste, o Benjamin e o teu pequeno. Eles se conectam, eles têm a relação, e é isso, é natural. E esse é o natural da criança. Né? Só que, assim, infelizmente os pais passam. Passam e, assim, passam da forma... eu já avisei porque eu não quero que meu filho brinque com o teu. Porque eu sei que o teu já é esquentado. Porque, assim, o Gabriel realmente porque daí ele sai, assim, ele sai do prumo muito fácil. Ele não tem filtros de emoção. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tá brincando contigo, tá conversando, daqui a pouco ele dá um grito contigo. Então, assim, a gente como pai e mãe, a gente já sabe todos os rompantes. Só que quem tá de fora, acho que aqui dali é o mal educado, que a criança que é mal criada, que a gente quer passivo demais. Só que essa coisa, quando vem de uma criança... Aí lá vem, mãe, não dá certo porque o fulano assim, 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 tal. A gente sabe que certas atitudes já vêm porque copiou do pai e da mãe. Já ouviu dentro de casa. Então, assim, eles vão refletir aqueles que estão dentro de casa. O exemplo, né, Mi? O exemplo, ele arrasta. Então, assim, a criança, ela replica, né, de diversas formas. Então, e aí replica em tudo, né? Se eles veem a gente lavando a louça, eles querem ir lá lavar a louça. Se eles veem tu comendo alguma coisa, ele vai pedir pra comer aquilo que tu tá comendo, né? Quem nunca comeu chocolate escondido depois que o filho dormiu, né? Pra não deixar ele ver comer e querer o chocolate, né? Então, assim, e aí é muito pequenininho, a gente, né, vamos segurar o açúcar, então vamos comer escondido pra ele não ver, né? Então, assim, a criança é muito isso, né? Ela é uma esponjinha, né? Ela vai absorvendo e, como tu falou, né? Ela leva, né, essa informação, né? E na visão de vocês, como nós, pais típicos, podemos ajudar, instruir desde a sociedade, começar dentro da nossa casa, dos nossos filhos, né? Até mesmo dentro da sociedade, levar para os outros pais também típicos a forma de incluir vocês e o filho de vocês. Né? Porque eu já me peguei nessa situação, assim, por muitas vezes, né? Eu quero que os meus amigos se sintam acolhidos junto de mim, da minha família, do meu filho, mas muitas vezes a gente não sabe como, né? O que a gente faz, né? Pra não ficar, assim, forçado, querendo agradar demais, né? E, ao mesmo tempo, assim... Às vezes só o natural não funciona, porque às vezes a gente não sabe o natural como é nesse caso, né? Então, assim, como vocês veem, de que forma, né? Assim, agora eu sou amiga, literalmente, né? Eu como amiga. Essa é a visão, porque agora eu tô na visão da mãe típica, né? Sim. Então, assim, o que vocês me diriam, Mari? Pra a Aline ali com o Otávio, né, Mari? Pra ser cada vez mais natural. É dessa forma que vocês devem agir e nós vamos nos sentir acolhidos. O que tu me diria? Eu acho que seria o tratamento do Otávio como se estivesse tratando uma outra criança normal. Embora ele não vá reagir da forma que outra criança típica reagiria, mas eu tenho certeza que ele sente. Então, esse tratamento normal, tu tratar uma criança, tu vai lá... Oi, fulano, tudo bem? E daí passa direto pelo Otávio e vai cumprimentar outro. Ele sente. Então, oi, Joaquim, tudo bem? Oi, Otávio, tudo bem? Oi, fulano, tudo bem? Então, eu acho que a gente tem que tratar todos eles de forma igual, independente do retorno que for dar. E eu acho que está muito legal nas escolas também, porque antes... as crianças atípicas não iam para as escolas normais, né? Então, eu acho que essa inclusão de as crianças... Hoje, lá na escola do Otávio, praticamente quase toda a sala tem um autista. Então, as crianças, elas convivem com o autista e elas estão aprendendo que é normal viver com uma criança autista. Vamos entender os desafios dele, as diferenças, e elas começam até a respeitar mais. Às vezes, as crianças até acabam ensinando para os pais... Porque elas aprenderam na escola. Então, até o trabalho da escola, como foi com o teu filho, né? Quando ele trocou de escola, né? A professora, a direção pegando junto para passar essa inclusão para as outras crianças. Eu acho que hoje, com toda essa informação, fica bem mais fácil incluir a criança, ela se sentir mais amada e incluída, né? Na sociedade, que é isso que eu acho que é importante para eles se sentirem mais amados. E tu, Mi?
Não, eu sigo na linha da Aline, porque assim, é bem essa questão da inclusão, né? Então, assim, normalmente eles não têm maturidade. Hoje o Gabriel tem 9, né? De uns 2 anos pra cá que ele vem perguntando, o que é que eu tenho? Mas o que é que eu tenho? O que é isso, né? Aí, assim, a gente vai falando conforme a linguagem que ele entende. Mas assim, só que desde os 4 ele já vinha, né? Tendo os tiques e tendo... Então, assim, quando a gente está na fila de um mercado, né, que a gente tem que fazer com que a espera é um pouco mais, assim, vamos esperando, vamos brincando, a gente vai brincando, a gente vai tentando tirar o foco, né? A gente faz isso também. Para poder, né, ficar... hoje em dia tá vindo aí os cartões, né, o girassol é para síndrome oculta e tem o quebra-cabeça, né, que é do autismo. Então, assim, a gente está começando a trabalhar isso, porque assim, também eu não quero trazer isso para ele como um rótulo, para que ele se possa até ficar usando assim, porque ele também não vai se entender ainda, que ele ainda não tem essa maturidade, mas assim, essa coisa da pessoa olhar, mas olhar com amor, sabe? Sabe quando tu olha e tu olha, é a criança assim, então tu não olha com alguma coisa esquisita, o sobrinho não para. A gente já deixou de ir em parque porque uma mãe chegou para mim e disse, olha, esse teu filho não dá, né? E ele só tinha 3 anos e meio. Então, assim, porque daí ele brincava e ele é todo estabanadinho, assim. Então, ele esbarra em tudo e tropeça e cai e tal, não sei o quê. Então, a gente já estava num limite, e isso vem, né, de uma questão de pais e mães que têm filhos. Então, assim, a gente já vem, e aquela coisa, a gente não saber o que o outro está passando. A gente já vinha de um limite que a gente não estava conseguindo, a gente não conseguia sair. Agora a gente está começando a conseguir sair de casa. Porque, assim, às vezes tu programa uma coisa e sai totalmente diferente. Né? Aí entra as crises, ainda volta para casa. Então, assim, fica mais tempo em casa. Então, quando isso vem de pais que já têm filhos e fica, mas o teu filho é muito difícil. Não dá porque o teu filho é não sei o quê. Tu não precisa ouvir aquilo agora, né? Não é um momento de tu ouvir aquilo, porque assim, são pais que estão ali lutando pelo bem mais precioso que se tem. Então, assim, tá buscando informação, buscando direcionamento de profissionais e de ajuda, e a gente só quer que ele realmente seja visto como é uma criança, né? Não seja pro lado, né? Por que vai cumprimentar as 3 do lado e deixa ele, sabe? Por que vai olhar os outros e não olha com carinho para ele, né? E da mesma forma, não é tratar ele melhor do que o outro, né? Não é porque ele tem síndrome, né? Porque ele vai ter o autismo, que ele vai ter que ser diferente, né? Não, até porque eles querem ser tratados como eles são, assim. E o Gabriel, se tu chegar e conversar com ele, numa boa, tá não sei o que, ele segue e conversa contigo e vai, né? Ele se estende bem. Então, assim, quando ele se sente coagido ou de uma forma muito pressionada, aí ele começa a ficar bem atacado. Então, assim, tem reações, assim, né, físicas, né? É onde que ele se sente muito apertado, então é onde começa a vir os tiques a mais, então assim, de falas, de tudo. E também, então essa questão de realmente de ser visto como é a criança, né? E assim os pais também, que é difícil, né? A gente tem uma luta aí que é diária, né? E é eterna. Assim, ó, eu queria ver se vocês conseguem compartilhar pra mim. A gente fala tanto, a gente tá falando bastante dessa questão, né, do preconceito, né, o quanto é difícil, o como vocês se sentem enquanto mães, enquanto família, né, tristes, obviamente, né, com essas coisas que vocês têm relatado. As crianças também se sentem, de alguma forma, talvez eles não conseguem dar nome para essas emoções ainda, mas eles sentem, o preconceito de alguma forma eles sentem, né. Mas eu acredito que também, a Mia aí na nossa conversa já relatou né? Mas vou pedir, talvez tenha mais algum momento em que vocês se sentiram assim, esse momento eu me senti o inverso, eu me senti acolhida, eu me senti aceita, eu senti que o meu filho foi respeitado. Tem algum momento que vocês conseguem compartilhar? Momento bom, vamos dizer assim? Então, agora vem a lembrança, um momento da escola também, né? Que é onde ele passa a maior parte do tempo, né? A tarde toda. Então, às vezes eu chego lá e sempre tem uma menina, ele é muito bem recebido na escola pelas crianças, né? Que isso já é um trabalho da escola de inclusão e acolhimento. Então, sempre tem uma menina que pegou ele assim pra cuidar, vamos dizer assim, né? Então, sempre quando eu chego, ela...
eu vou lá buscar o Otávio. E daí vem com a mãozinha e abraça ele e dá bastante carinho. E ele não retorna isso, né? Mas ela sempre bem carinhosa, bem querida, sempre tratando ele assim, como se fosse um outro amiguinho, mesmo ele não dando nada em troca, assim, né? Porque às vezes ele até empurra. Na verdade, então eu acho muito legal, assim, as próprias crianças dando esse amor, incluindo ele em várias atividades. Já cheguei na escola ele jogando futebol do jeito dele, porque ele não sabe também com as outras crianças, e as crianças com paciência, que eles também querem jogar do jeito deles, né? Esperando o Otávio jogar a bolinha dele para depois eles continuarem jogando. Eu acho que isso é muito legal também. É o que me deixa feliz, assim, né? Essa inclusão e ver que as crianças entendem, né? Que elas... Hoje eu acho que é uma outra... É diferente de anos atrás, né? As crianças conseguem entender essa diferença que ele tem e incluir ele na sociedade, botar ele brincar junto, entender que ele brinca diferente e tá tudo bem. Então é isso que eu acho bem legal. Pra gente, assim, nessa caminhada toda, até a Aline tá falando, tô tentando buscar um outro, mas não foi. Realmente, assim, o que mais nos marcou foi essa recepção dele da escola. Porque a gente veio de um período assim, bem difícil. Bem difícil, extremo, assim. E ele ter sido recebido daquela forma foi assim, ai, meu Deus, a gente tá no lugar certo. Né? E ele ter voltado com aquela resposta, ai mãe, como foi bom, como foi gostoso, Zen que quer voltar, Zen que tinha gosto de estar ali, de que, ai, eles me olham, eles brincam comigo do jeito que eu sou. Então, assim, tá sendo uma construção, adaptação dele, assim, mas foi único. Foi único, assim, o fato da diretora ter chegado, ter se preocupado, porque ele só era um aluno na sala toda, eu acho que 20 e poucas crianças que tinham ali, então, assim, fazer uma apresentação única para ele, né, para poder, olha, ele talvez pode agir assim, tal, e não sei o que, e tal, foi explicando, ok, tá entendendo? Então, assim, isso foi algo que realmente nos aqueceu pegou o coração, demais, né, da gente quanto mãe, né? É gostoso. gostoso. A gente quer isso, né, para os nossos filhos, né, independente de serem crianças típicas ou atípicas, porque pra gente também, né, já aconteceu recente com o Benjamin, de a gente estar no restaurante, ele ir no parquinho brincar, e de repente os meninos falarem, não brinca com ele, né, e aí ele voltou assim, mãe, né, e a gente falou, tudo bem, filho, respeita, tem outras crianças, vai brincar, né, e o Benjamin é uma criança típica, é fácil de socialização, faz amizade muito rápido, onde ele chega ele já conversa, não sei quem que essa criança puxou, mas ele chega, ele conversa, ele faz amizade super rápido, né, então assim, não é uma criança que é difícil, né, e, enfim, ele se sentiu assim, né, então a gente fica, né, com aquele assim, né, aquele coraçãozinho, né, então é natural da gente, quanto mães, e isso é gostoso ter esse, né, e eu queria perguntar para vocês assim, a maternidade, né, vamos compartilhar aí assim, a maternidade ela nos muda, ponto, né, maternidade nos muda, né, então assim, eu imagino que na maternidade atípica ainda tem uma outra mudança ainda, a gente enquanto ser humano, né, enquanto mãe, e eu queria que vocês pudessem compartilhar aí em poucas palavras o que vem à mente de vocês, o que mudou a Aline enquanto pessoa e a Michelle enquanto pessoa, né? O que mudou para vocês, o olhar de vocês para a vida, não para a sociedade, mas para a vida. Como vocês olham hoje a vida enquanto seres humanos, né? Após a maternidade atípica. Então, eu olho a vida assim com muito mais simplicidade, porque eu tenho aprendido com o Otávio como as coisas simples são as melhores, as mais legais, né? Então, não importa se ele ganha um presente caro, ele não vai dar valor do que brincar no matinho, que ele ama. O matinho que é de graça, né? E ele gosta de brincar com a cordinha. Então, essas pequenas coisas, essa simplicidade que a gente vê, nossa, como a gente, né? Às vezes é fútil, a gente quer, né? As coisas caras, e eu tenho aprendido com ele quanto as coisas simples da vida são as melhores, os nossos momentos, e também outra coisa que eu tenho aprendido bastante com ele é a questão de julgamento, né? Não julgar a outra pessoa, a gente não entende o que a outra pessoa tá passando,
ou o que ela tem, sabe? Quando a gente olha, nossa, olha aquela situação, né? Às vezes a gente sem querer tá julgando, e hoje não, eu não sei o que aquela pessoa tem, o que aquela pessoa tá passando, quais os problemas daquela pessoa, então ele tem me ensinado muito nessa questão também, tanto da simplicidade, quanto de a gente não julgar e entender o próximo, né? Eu acho que isso mudou muito a minha vida nessa questão, né? Sendo mãe do Otávio. E tu, Mi? Sendo mãe do Gabriel foi me tirar, me desconstruir totalmente, assim. Aquela coisa que a gente sempre ouve, né? Ah, paga pela língua. Então, assim, o teu filho nunca... Não, meu filho, eu sempre dizia, meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo. Vai fazer muito pior. E tu vai ter que ter paciência para poder acolher, né? Porque depois de ele fizer, ele vai ter uma frustração porque ele fez. Então ele se arrepende, ele pede perdão e chora tempão. Então, assim, com isso tudo, assim, a gente vê como a gente trabalha com mais serenidade, assim. A gente olha com mais calma, né? E assim, e como é importante a linguagem do marido e da mulher, né? Tá junto. No tratamento com o filho, assim, porque às vezes quando o pai tá cansado, a mãe consegue entender qual é o limite do filho, né? A gente vê uma conexão e quando a mãe tá cansada, tá lá, o pai assume de uma forma que tu fica, meu Deus, quem é? Né? Então, assim, isso é muito importante, né? Essa coisa de tu sentir, de tu ver que tu pode ser transformado pela atitude do teu filho, né? Porque a birra dele foi uma coisa extensa demais e te deixou assim sem força. E tu só simplesmente chega, senta, abraça ele e chora vocês dois juntos. E ok, né? Então assim, dali, então eu viver o agora como tá sendo agora, respeitar. Ah, mas amanhã vai ser... Ai, deixa amanhã chegar, né? Aí a gente vê, né? Mas o agora tá sendo assim, então a gente vai trabalhar com ele assim. Isso tem movido muito isso com a gente, né? E como casal, como pais do Gabriel também, né? E poder ver outras crianças da forma, às vezes a gente vê, fulaninho tá fazendo isso aqui, tudo bem, ele tá entendendo daquela forma, filho, né? Então, assim, da mesma forma que você entende assim, ele também entende, então assim, tá tudo ok, né? Então a gente vai trabalhando conforme, porque é família funcional, né? Então, assim, não tem, né? Porque com um, tem que ser com o outro, não tem, não é bolo, né? Não é receita de bolo. Então, assim, da forma que a gente se ajusta aqui, o outro se ajusta ali e assim vai se desenvolvendo e vai se moldando essa criança aí, né? É uma construção, né? A maternidade, ela é uma construção, né? No todo. Então, na maternidade atípica, como a gente começou falando, eu acredito que os desafios acabam sendo um pouco maiores, né? Porque foge dessa coisa de comportamento, de disciplina, né? Vem uma questão fisiológica mesmo, de corpo, né? E que as crianças muitas vezes não conseguem controlar, e nem vocês como pais também, né? Então, mas sim, eu queria agradecer vocês, né? Pelo convite, por terem vindo, terem topado, né, conversar. Eu imagino que muitas vezes também é difícil, né, a gente abrir muitas vezes coisas íntimas da gente, né, do coração, da vida, da rotina, mas eu também entendo, né, enquanto casa lúdica, né, que a gente atende muitas famílias com muitas crianças atípicas de várias formas, né, e um dos nossos propósitos é levar através dos brinquedos alguma forma, né, de desenvolvimento para essas crianças, auxiliar nesse desenvolvimento, né. Então, assim, agradeço de coração. Acredito que a maternidade no todo é um desafio e a atípica, né, e eu vejo vocês aí, são mães guerreiras buscando, né, para os seus filhos cada vez mais, né, assim como as outras mães, mas vocês ainda têm aí um gás a mais, né, porque se faz essa necessidade das crianças atípicas, então vocês são admiráveis, com certeza Gabriel e Otávio se sentem amados, acolhidos, né, e que nós possamos, enquanto sociedade, né, de que não temos as crianças atípicas, como é o meu caso na minha família, mas eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu amor, o pedido de perdão por essa sociedade preconceituosa que muitas vezes acontece, né, então eu peço perdão para vocês, em nome aí dessa sociedade que acaba fazendo com que vocês se sintam diferente, né? E que vocês aqui, eu representando as outras famílias, que eu possa representar as famílias que trazem o amor,
que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam abraçados, fazendo parte da sociedade como todas as outras famílias, porque essa é a nossa visão, né? Minha visão enquanto pessoa é a visão da Casa Lúdica, né? A gente ama as famílias, ama as crianças típicas e atípicas, e o nosso propósito é levar uma infância mais lúdica para todas as crianças, independente de rótulos, né? Sem rótulos. Muito obrigada, Mari, por esse carinho. Fiquei bem feliz de estar falando um pouquinho, né, sobre o transtorno do espectro autista na vida do meu filho. E fiquei bem feliz de estar compartilhando um pouquinho da história dele aqui. Obrigada pelo convite e pelo carinho. Eu te agradeço de coração. Minha pessoinha. Importante, né, Mari? Obrigada mesmo por ter lembrado do Gado. Ele sempre fala daqui com muito carinho, né? Lembra do Benjamin sempre, vira e mexe e fala, ai, aquele meu amiguinho lá da Casa Lúdica, disse, é ele mesmo. Né? Te agradeço por ter visto ele e ter acolhido ele com carinho, tá? Ter recebido ele naquele momento, assim, ele lembra de ti e fala, tá? Fala, obrigada mesmo. Gostoso, né? Obrigada mesmo, meninas. Obrigada, pessoal, por mais esse vídeo, por mais esse papo. Fica ligadinho aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Se esse vídeo pareceu aí interessante, você lembrou de alguém, tenha para alguém compartilhar, já manda aí esse vídeo, esse link para alguém especial para você, para alguma família atípica, e que você também possa deixar aí nos comentários recados para nós, para as mães atípicas, né? E que também você possa compartilhar com a gente a sua experiência. Se você tem alguma história, conta pra gente também, porque essa troca é sempre importante. A gente consegue todo mundo aprender e melhorar ainda mais como seres humanos. Obrigado e vamos juntos por uma infância mais lúdica.